O brasileiro de hoje é produto de 3 etnias que foram gradativamente perdendo suas identidades, afastando-se das suas raízes. O nativo se desindianizou, o negro se desafricanizou e o branco se deseuropeizou, formando a denominada protocélula étnica neo-brasileira. O processo está relacionado com a situação atual em que vivemos, pois estes povos que formam a protocélula são marginalizados pela sociedade e buscam seus direitos através de manifestações, exibindo publicamente sua insatisfação. Traçando um paralelo com o Brasil colônia, observamos hoje uma marginalização das camadas desfavorecidas. Na verdade, as manifestações de rua, elas, aparentemente, elas não têm uma definição clara no momento que elas ocorreram. Diferentemente das manifestações de 68, da passeata dos 100 mil, ou de 92, a passeata dos caras pintadas, é que ali havia um foco, ali havia uma total definição clara dos objetivos. Bom, eu acho que são dois contextos históricos muito diferentes. Tá? No Fora Collor havia uma grande frustração com relação à corrupção de um presidente, ou de um governo de um presidente que foi o primeiro eleito democraticamente depois de muito tempo. Então você ainda não tinha um desenvolvimento midiático característico de uma democracia um pouquinho mais avançado como o estágio que a gente está vivendo agora. Inclusive a própria eleição do Collor, poucos anos antes, ela se deu com uma influência da Globo bastante questionável. Do Collor para cá, muita água rolou, no sentido de que o país se consolidou democraticamente, o país consolidou as eleições diretas completamente, embora o Collor tenha sido o primeiro presidente eleito pós-constituinte pelas eleições diretas, em 89. O Collor, diante de todo esse quadro, faz uma declaração em Brasília dizendo que era necessário que, se você apoiasse o Brasil, você colocasse as roupas verde e amarela na varanda. Aconteceu um fenômeno surreal. Nesse período a internet não tinha o poder que ela tinha de circulação de informação, 92 era algo muito incipiente no caso brasileiro, e de repente todo mundo começou a se vestir de preto. Houve algumas manifestações antes, a mídia não dava essas manifestações, e quando foi a grande manifestação dos 500 mil na Paulista, que é a grande ilusão dos caras pintadas, né? Isso foi um fenômeno extraordinário, talvez o maior fenômeno que eu vi de quantidade de gente na rua. A Paulista era uma rave, não tinha ali uma dimensão de caráter político como se tenta atribuir, o que havia era uma festa. Então tinha gente que se drogava, gente que pintava o rosto, gente que se beijava, uma grande festa, mas não era uma manifestação de caráter político efetivo, real, concreto. Havia uma indignação ali, mas não havia um foco direcionado, a não ser um foco de caráter moral. Esse presidente não funciona. A crise partidária, a crise contra os partidos políticos, ela é tão grande, né, que quando os manifestantes levantavam bandeiras partidárias, eles eram rapidamente reprimidos pelos próprios manifestantes. 1, 2, 3, 4, 5 mil, a única bandeira que levanta do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, a única bandeira que levanta do Brasil. Isso é perigoso. Quer dizer, por um lado, denota que os grandes partidos políticos precisam de mudanças, né? Eles estão seguindo um modelo que está esgotado. Eu estou me referindo sobretudo ao PT e ao PSDB, ao mesmo tempo que não surgiram outros partidos políticos que tivessem uma representatividade suficientemente grande no Brasil. Então não surgiu uma grande alternativa além deles. Então isso gera uma certa crise política. Esse quadro confuso permite o estabelecimento das manifestações de junho, a falta de direcionamento. Porque não se está claro nessas manifestações se elas são sequer de oposição de situação, se elas são contra ou a favor do governo. Parece que elas são contra tudo, mas ser contra tudo e ser contra nada é a mesma coisa. As manifestações de junho, por sua vez,
tiveram no seu início um outro caráter. Se vocês se lembram bem, elas começaram de modo muito incipiente, com 2.000, 3.000 pessoas na Avenida Paulista, com uma reivindicação claríssima, que era o não aumento das passagens de ônibus. O não aumento das passagens de ônibus, embora não pareça para nós que somos nós mesmos, um grande efeito, ela era um entrave de circulação e de mobilidade urbana gigantesco. Essa manifestação não teve aderência efetiva de nenhuma grande mídia ou de aumento circunstancial de jovens envolvidos nesse protesto, até que houve um movimento de truculência da polícia. Quando houve um movimento de truculência da polícia, a manifestação cresceu muitíssimo. E rapidamente a discussão sobre os 3,20 ganha outras bandeiras que não eram do movimento inicial e passa a ser uma bandeira de movimento de caráter moral sobre a melhora ou a não melhora dos serviços públicos no Brasil, da qualidade do governo face a esses serviços públicos, que eu acho que era uma bandeira muito mais vinculada a desejos de setores que foram se agregando a essa manifestação do que o seu motivo inicial. Eu acho que a primeira grande questão dos dois movimentos, as suas semelhanças, é que eles terminam sempre dentro dessa conotação de caráter moral que me parece pouco política, na verdade. Há um presidente bom, há um presidente ruim, há corrupção e não há corrupção, ou a crítica contra a corrupção ou crítica contra os maus políticos, o que é muito geral. Surgiu algo inesperado na figura dos mascarados, que têm vínculos internacionais, mas difusos também com relação à plataforma de violência declarada e explícita, que são os conhecidos pelo nome de Black Blocs, que o próprio governo, com toda a sua inteligência, com toda o seu aparato policial, não conseguiu sequer identificar o que eles querem. Acho que as manifestações caíram em descrédito porque alguns grupos radicais começaram a fazer quebra-quebra. E então esses grupos, eles têm um caráter fascista, na verdade, acham que vão resolver na base da força. No entanto, as diferenças entre elas me interessam mais, na sua base. Uma reivindicação de caráter direto, imediato, a partir do não aumento da passagem de ônibus na cidade de São Paulo, modifica completamente o debate a partir do que é a relação nossa com a cidade. Quanto tempo isso dura? Pouquíssimo. Porque rapidamente essas discussões são incorporadas nessa dimensão um pouco vazia, algo festiva, meio difusa e, portanto, difusa o suficiente para não reivindicar nada. Eu acho que a grande diferença é que as manifestações de junho colocaram em debate uma forma de política no Brasil que, de fato, é surpreendente, que é uma reivindicação por questões principiais e materiais das relações sociais. E que de tão forte essas reivindicações são, que elas são capazes de mobilizar quase todos a ela. Embora ela sempre corra o risco de se transformar em festa. Muito menos pela sua vontade e muito mais pelas circunstâncias. O paralelo a ser traçado com a situação atual e a que vivemos em 92 com os caras pintadas é a tomada de consciência de parte da população, que decide finalmente ir às ruas reivindicar, dentre milhares de coisas, por justiça social. As manifestações em questão ocorreram em períodos muito diferentes, mas ambas demonstram uma luta para que levemos o povo a sério, para pararmos de vandalizar os marginalizados com as condições precárias às quais são apresentados, diariamente. Os protestos reivindicam, acima de tudo, respeito à população brasileira. O governo vem propondo políticas sociais para diminuir essa diferença social presente desde a colônia. Mas ao não conseguir minimizar essa diferença, a população vai às ruas e luta por melhores condições de vida.